Não há espaço público ou privado, a gente não encontra uma roda de amigos com assuntos mais ligeiros ou mesmo quando se pretende uma seriedade maior, em que o tema da intolerância não seja o foco das atenções. As redes sociais multiplicaram isso, a gente percebe que cada vez mais quem não se manifesta a favor acaba sendo potencialmente um inimigo. Um dos grandes ganhos da filosofia, parece-me, é que ele nos ensina que a relativização de todos os conceitos, transformando opiniões em verdades, provisórias sempre, é um bom caminho para que a gente não pratique a intolerância. Até porque o campo do nosso desconhecimento, o campo da ignorância, ele é muito maior do que aquilo que a gente presumivelmente sabe. Humberto Eco, há alguns anos, cunhou uma frase muito emblemática que viralizou na internet, dizendo que as redes sociais deram voz aos idiotas, né? Talvez seja uma opinião extremada, porque eu acredito que o ser humano ele nunca mudou essencialmente. Sem dúvida nenhuma, quando a gente rebate a fala de alguém e ela acaba atingindo um número maior de pessoas, a gente tem a impressão que é uma característica da nossa época. Não é. As pessoas sempre tiveram esse anseio de dizer o que pensam, o que querem, o que sentem. O problema mais grave, me parece, é que nós não admitimos mais os matizes, as colocações. Aquela ideia de que misturando as coisas elas se tornam mais palatáveis, não faz muito mais parte do cardápio cotidiano das pessoas. Então, o grande problema é que a gente tem regras muito estanques sobre todos os assuntos. Não é sobre a área que a gente atua, não é sobre uma vivência afetiva, sobre um encontro especificamente, mas de repente nós nos tornamos grandes especialistas em tudo. Eu gosto muito de uma frase do Milor Fernandes que diz que o especialista é aquele cara que desconhece tudo menos um assunto. Então, essa pretensão que nós temos de ter verdades cristalizadas dentro de nós e fazer com que as pessoas se agreguem a isso é muito arrogante, é muito pretensioso da nossa parte. Isso faz principalmente com que a gente não busque mais a possibilidade de ouvir o outro. A nossa opinião acaba sendo a definitiva, aquela que não pode ser rechaçada. Não importa que um doutor, que alguém que trabalhe o tempo todo, a vida inteira sobre isso, nos dê argumentos lógicos, argumentos científicos. Principalmente na questão da política e da religião, a polarização tem encontrado um campo fértil para disseminar esse tipo de postura. A gente percebeu recentemente nas eleições que só existiam duas vozes, né? As favoráveis e as que eram contrárias. Na questão da religião, que também se transforma num viés político muito forte, a gente tem essa sinalização. Não existem mais as subcategorias. E a possibilidade do diálogo diante de uma postura tão maniqueísta, tão dogmática, ela faz com que a gente crie inimigos imaginários. Quantas pessoas acabaram rompendo relações de anos, amizades profundas, sólidas, porque ousou, através de uma frase, de uma fala dita sem a pretensão de ser algo estanque, simplesmente encontrou esse oposto no outro e isso acaba gerando uma briga de proporções assim para a vida inteira. Então, eu acho muito triste, eu prefiro imaginar, voltando para esse princípio filosófico, que eu sei muito pouco, que o tempo é que está me dando um pouco mais de conhecimento e que eu estou perscrutando campos que ainda não fazem parte da minha realidade cotidiana. Por que empunhar uma arma achando que o inimigo é sempre aquele que tem uma linguagem diferente da minha? A tolerância, como um exercício de convivência, ela é sempre absolutamente bem-vinda. Acredito que a gente consegue expandir a nossa consciência, o nosso sentido de realidade, de respeito pelo outro. Aliás, com essa mania de exacerbar a individualidade, nos colocando egoicamente no centro de todos os momentos da nossa vida, faz com que a presença de quem está ao nosso lado seja absolutamente solapada. Ele não existe mais como um processo de compreensão daquilo que eu não domino completamente. Aliás, a gente domina tudo mais ou menos.
nós nunca temos a autoridade para dar um veredito definitivo sobre absolutamente nada. Então eu gosto de pensar que a arte, vista sob um processo histórico sempre, ela nos ajuda a perceber que cada época, cada tempo, cada geração morreu e viveu por verdades que hoje se tornam risíveis ou, quanto muito, elas nos deixam indiferentes. Então, perceber que o tempo vai desmanchando tudo isso. Como diz o Machado de Assis, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, o tempo é um roedor. Nada permanece, nada tem o sentido da eternidade. O que hoje representa um ideal de vida, talvez amanhã ele se transforme num processo de esquecimento muito rápido. No meu entendimento, nós podemos nos tornar seres humanos melhores na medida em que nós nos aquietarmos e tivermos no silêncio como um exercício e uma prática cotidiana. Não importa o espaço onde nós estejamos, urbano, rural, de qualquer forma, a nossa alma clama por isso, por esse tempo de silêncio. Talvez uma das maneiras mais sábias de contenção e de contemplação, não só de si mesmo, mas também do outro com o qual nós interagimos e precisamos para o nosso processo de crescimento pessoal.